Deixa eu bater um papo agora, vamos bater um papo agora com o Igor Sardinha para falar de um outro assunto muito importante, tanto quanto a questão do número de vereadores, que é o planejamento familiar. Como é importante, como não é mera coincidência, não é isso, Igor, que os países mais desenvolvidos têm a sua política de planejamento familiar e qualquer nação que se suponha inserida no futuro, no momento futuro, tem que pensar essa questão da superpopulação. Houve um projeto, Igor, que foi criado a partir de uma ideia dentro da OJURE e que chegou a ser discutido para ser implantado, mas que carece de uma explicação maior, não é verdade? Silvio, na realidade carece de uma maior explicação devido ao fato de, principalmente na última semana, alguns setores terem colocados na imprensa local, na mídia local no nosso município, algumas informações deturpadas. E nós somos defensores árduos da democracia, do livre debate de ideias. Todos têm o direito e até o dever, têm que ser estimulados a estarem exercendo o seu papel de opinar sobre todas as questões públicas. Agora, esse debate tem que ser construído em cima de verdades. A partir do momento que ele é construído em cima de factoides, de inverdades, aí você começa a se preocupar e você tem que buscar os meios de comunicação necessários para você tentar desconstruir essas informações que tentam confundir a população. Para quem não sabe, desde 2004, a OJURE é uma instituição que ela não possui subvenção pública, os seus recursos são oriundos da verba arrecadada pelos jovens na Gincana Jovem. Algumas empresas, são cerca de 32 empresas também, que colaboram com R$170 mensais com a OJURE, com essa verba que a gente toca o nosso programa de qualificação profissional gratuita, a nossa alfabetização social, e foi através da busca de algumas outras ações que pudessem acontecer dentro da OJURE, sem que isso demandasse custo, que a gente criou uma iniciativa de criarmos um projeto de lei, onde esse projeto de lei iríamos às ruas recolher as assinaturas necessárias dentro da população para demonstrar o apoio da população a esse projeto de lei, para que conseguíssemos levar essa lei à nossa Câmara de Vereadores, para que a nossa Câmara discutisse o projeto, se sim ou se não, e depois fosse encaminhado ao prefeito para sanção ou veto, depois de todo o percorrido processo. E o que é que previa essa lei, Igor? Só para a gente poder esclarecer, vamos esclarecer o que a lei diz, qual a proposta que a OJURE colocou quando da gestação dessa lei e qual deturpação foi feita em relação a esse assunto. Seguinte, a lei, até eu trouxe aqui a cópia da lei. A lei, inclusive, para quem quiser ter acesso total à lei, basta acessar o site da Câmara. A lei está lá no site da Câmara, é fácil de achar, você vai encontrar a lei na íntegra também, porque aqui a gente vai resumir os principais pontos, mas lá você vai encontrar a lei na íntegra. A lei, escolhemos o tema do planejamento familiar por ser um tema de alta complexidade, de muito pouco executado da forma correta no nosso país, e elaboramos uma lei que, na realidade, Silvio, conforme até já debatemos inúmeras vezes aqui no programa, uma lei que não inventou a roda, não. É uma garantia. O planejamento familiar, no seu artigo 226, parágrafo 7º, ele garante a todo cidadão brasileiro o direito ao planejamento familiar. Então, é um direito constitucional o planejamento familiar. Então, baseado nesse artigo da Constituição, nós criamos uma lei dentro do nosso município que, primeiro, abrisse espaço para que a gente levasse a informação ao jovem e ao adolescente de Macaé. Que a gente levasse, principalmente para dentro da escola pública do município, as informações aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, sobre todas as formas de contracepção, de como eles já estão numa idade que tem que aprender a lidar com a vida sexual, o quanto que um filho, uma gravidez indesejada impactaria na vida social dele, em prejudicar os estudos, e não estar com família ainda constituída, enfim, levar informação para o jovem de baixa renda,
que muitas das vezes não tem essa informação, a informação correta. E também chamando o poder público municipal para ser mais um parceiro, para realmente assumir uma política de planejamento familiar no município e oferecer os métodos de contracepção amparados pela Constituição Federal aos cidadãos de baixa renda, principalmente tentando fazer com que a questão do planejamento familiar não seja mais um preceito, um direito constitucionalmente assegurado à população e que só tem que, na prática, só chega ao rico. Por que que o rico, através do seu plano de saúde, através do seu médico particular, ele consegue, por exemplo, porque não é somente esse método de contracepção existente, mas que vai exemplificar, por que que ele pode chegar a uma cirurgia de laqueadura, por exemplo, e por que o pobre vai ficar refém do SUS? Porque o SUS oferece. O SUS oferece. Só que no SUS existe toda uma demora para se chegar à cirurgia, 1 ano e meio, 2 anos, e aí o planejamento familiar daquele cidadão de baixa renda fica comprometido. Então, foi a tentativa de chamar o poder público municipal a assumir uma política de planejamento familiar no município e dar ao pobre o mesmo direito que o rico na hora de planejar sua família. Aí o que aconteceu? Fomos às ruas, recolhemos as assinaturas, foram algo próximo de 5.000 assinaturas. Número expressivo, realmente. Hein? Tivemos o apoio do presidente da casa para que o projeto chegasse à Câmara de Vereadores. A Câmara votou o projeto por 8 votos a 1. O projeto seguiu para a sanção do prefeito e se tornou lei no município, essa lei criada pelo Orjúrio. Até o presente momento, até a sanção do prefeito, a gente ficou 1 ano recolhendo assinaturas, em nenhum momento se levantou qualquer tipo de polêmica. Mas a gente vive um clima já eleitoral no ano de 2008, e em virtude desse clima eleitoral, muitas informações, que aí vem o que eu estava falando aqui, da questão da deturpação, muitas coisas começam a ser colocadas. Primeiramente, no sábado passado, em um jornal local aqui do município, houve um pronunciamento da nossa Igreja Católica aqui na região. Na terça-feira, houve uma matéria também no mesmo jornal local, onde o deputado federal Silvio Lopes, do PSDB, e o vereador aqui de Macaé, o Pedro Reis, também se posicionaram e colocaram algumas informações equivocadas acerca da lei aqui no município. E depois, na quinta-feira, o mesmo vereador Pedro Reis e a vereadora Maria Helena Salles, em entrevista a uma rádio local, também colocaram algumas informações aqui, e são essas informações aqui que a gente vem esclarecer a população, e com muito respeito a todos que colocaram essas informações, principalmente no que diz respeito à Igreja Católica. Eu sou católico, eu tenho formação católica, eu estudei desde o maternal até o ensino médio no Instituto Nossa Senhora da Glória Castelo, mas eu acho que quando a igreja, nessa democracia que a gente vive, inclusive a igreja, principalmente a igreja, ela tem que se posicionar sobre todo e qualquer tema, sim, mas eu acho que o homem público, quando você vai definir uma política pública, você tem que estar respaldado pela questão também dita e explanada na nossa Constituição, onde diz que o nosso país é um país laico. É um país que, quando você vai definir uma política pública, você escuta o católico, você escuta o espírita, você escuta todas as religiões. Mas na hora que você vai executar aquela política, o que vale é o bem-estar da população, que você vem acreditando e vem enxergando como o bem-estar da população. Vide o caso da pesquisa das células-tronco no STF, onde a igreja se posicionou, ela se colocou, ela foi escutada, a opinião dela é respeitada. Agora, os juízes entenderam
que era melhor, era mais benéfico para a população a liberação das pesquisas. Que Até porque o bem comum não pode se sobrepor a um dogma de qualquer religião, seja ela qual for, senão, meu Deus do céu, é uma loucura. Exatamente, foi isso que aconteceu no julgamento do STF, foi aprovado. Então, com a igreja a gente respeita muito o posicionamento, mas acreditando que no momento de se definir uma política pública, é o bem-estar da população que tem que estar em primeiro lugar. Eu queria que você